Então, nós vamos falar sobre... Bom, revisão de hoje, a gente vai falar sobre a progressão continuada e vamos falar sobre o PCC. Gente, aula, sei lá, de direito criminal. Então, vamos a ele, né? Então, a progressão continuada... Então, a progressão continuada, na verdade, vai falar aí sobre os ciclos também, né? Porque havia antes uma forma diferente, né? E aí, com a Constituição Federal, aí, com a LDB, né? Eles conseguiram organizar, arrumar algumas coisas que até então não eram organizadas dentro da educação, certo? Então, houve a necessidade, sim, de organizar, e que bom que organizaram. E aí, então, eles fizeram o seguinte, eles fizeram uma formação de ciclos, né, onde eu tenho o primeiro ciclo, que é do primeiro ano ao quinto ano, e depois a gente tem a segunda formação de ciclo, que é do sexto ano ao nono ano, tá? Bom, aqui tem uma pá de legislação que a gente já viu sobre isso, mas eu vou dar uma boa resumida oralmente para vocês. Deixa eu ver o que mais temos aqui para poder falar e dar sequência. Eu quero realçar sobre a avaliação, tá bom? A avaliação que a gente faz dentro da progressão continuada, né? Ela tem a avaliação do passo a passo, a gente tem a recuperação, a gente tem o reforço de estudos, a gente tem recuperação final, e depois a gente vai ter uma recuperação de períodos de férias, tá? Quando a gente fala de progressão continuada, de PCN, quando a gente fala sobre essas legislações, essas mudanças dentro da educação, nós estamos sempre pensando em prefeitura e Estado, tá bom, gente? Toda vez que a gente fala de uma mudança na educação, a gente pensa em socioconstrutivismo, tá bem? Onde a construção do indivíduo, ela se baseia pela sociedade que está em torno daquela escola. A gente tem sempre que pensar nisso, sabe? Com quem são as crianças, quais são, como são, de que forma vivem as crianças que moram em torno dessa escola que eu leciono, né? Eu me lembro que teve um ano que eu fiquei sem aula, e aí então eu fiquei pensando, eu falei, todas as escolas estão ocupadas com eventuais, eu estava no estado. Eu falei, eu tenho um projeto de sexualidade, faz parte do PCN, né, dos temas transversais. Eu falei, eu preciso dar aula, o que eu vou fazer? Eu vou procurar as escolas mais procuradas? Não, porque essas daí já foram tomadas as aulas, né, já foram atribuídas as aulas tranquilamente, né? Então, eu vou naquelas que elas menos procuram. Então, eu fui numa comunidade que existe na Vila Galvão, onde tem uma escola chamada Belinha. E essa escola, ela tinha mudado a direção, não sabia de nada, assim, sabia que ela era no meio de uma comunidade. Era fácil até o acesso, não era difícil, não, e não era assim tão dentro da comunidade, a ponto de você ficar dando 2 faróis, um farol, liga-seta, nada disso, assim, sabe? E aí, então, nenhum acerto, né, sobre a entrada de pessoas conhecidas. E aí, então, código, né? E eu fui lá, conversei com a Ana Paula, era o nome da diretora, uma excelente diretora de pulso firme, e ela falou que ela estava entrando naquela escola naquele ano também. Então, tudo era muito novo, mas ela tinha que fazer algumas mudanças. A escola não tinha uma janela, gente. Um vidro na janela não tinha. Todos foram depredados, todos. A escola, ela era assim, sucateada. E ela queria levantar essa escola. Que legal, né? E aí eu ajudei a construir a biblioteca para ela e uma sala de leitura, né? Fiz um lounge, né? Não era esse nome dado na época, né? Hoje a gente tem o lounge, né? Então tinha um lounge lá para as crianças, que era a sala de
de leitura, né? A biblioteca, eu ajudei, e aí, então, eu fiz esse projeto sobre sexualidade com as crianças, tanto da tarde como da manhã, mas lá era muito difícil, a sociedade, ela era muito difícil, as crianças eram muito difíceis, porque elas eram muito agressivas, elas eram violentas, elas não eram agressivas. Porque agressão a gente comete todos os dias, por exemplo, ao abrir uma lata de palmito, a gente, né, faz uma agressão naquela lata, né? Agora, violência não, né? Violência é difícil, né? Diferente, né? E as crianças lá eram muito violentas, assim, então ela estava com um pepinão, né? Para ser resolvido, mas ela, como diretora, ela sabia de que forma fazer. Ela tinha vindo já de uma escola bastante grande no centro de Guarulhos, e depois ela foi para essa escola pequenininha como desafio mesmo de carreira. Então, eu achei muito interessante. Ela batia no peito, que ela tinha maior orgulho. E era muito legal. E por que eu estou falando sobre isso? Porque, na verdade, ela trouxe também essa teoria socioconstrutivista para dentro da escola, para poder, então, trabalhar com a sociedade, né? E fazer com que os alunos se sintam amados, que eles se sintam autônomos, independentes, responsáveis pelos seus próprios atos, pelo que eles devem fazer, né? Então, isso faz toda a diferença dentro de qualquer sistema na educação. E é o que a gente vem falando, né? Autonomia, indisciplina, responsabilidade, né? A voz da criança, enfim, né? Bom, quando a gente fala da progressão continuada, a gente sempre pensa de que há um progresso dessa criança contínuo. Por isso que vem, na verdade, todas essas avaliações que a gente acabou de ver aqui, né? A progressão continuada, na verdade, ela é uma forma de inserir na vida da criança um ensino todo dia, um ensino diário, né? A criança não aprendeu ontem, mas ela vai aprender hoje. Se ela não aprendeu hoje, ela vai aprender amanhã, e ela tem que aprender de alguma forma. Então, por isso que essas recuperações, essas avaliações, essas formas de avaliar o aluno, elas acabam sendo praticamente diárias, ou pelo menos por um curto período de tempo, né? Então, de 15 dias, de 20 em 20 dias, uma vez por mês, é pouco, uma vez por mês, tá? Por quê? Porque essa criança, ela precisa continuar progredindo. Olha o nome, progressão continuada. Bom, vamos ver o que temos mais aqui. A avaliação, então, né, que eu falei agora. As notas atribuídas bimestralmente devem ser o sinalizador de processo de desenvolvimento. Então, o aluno tirou 4 no primeiro no bimestre, no segundo bimestre 5, no terceiro bimestre 6,5, já está aí havendo uma progressão, né, dentro dessa aprendizagem, desse conhecimento desse aluno, tá bom? E se ele não foi bem, ele tem todo o processo de recuperação, de dar uma chance ao aluno para ele recuperar. É importante isso? É importante e é legal perante lei. Não legal da hora. Legal de legislação, tá bom? É a primeira pergunta que a supervisora vai fazer. Ele teve chances de recuperar essa nota? Tá bom? Por isso que é tão difícil reprovar um aluno nos ciclos, tá bom? Porque ele teve todas as chances, ele teve 1, 2, 3, 4, 5 chances de passar de ano. Ele vai conseguir? Ele vai conseguir, tá bom? Ele tem que conseguir, de alguma forma, tá bom? E quem vai fazer com que ele progrida são vocês, professores. É claro que quando a gente fala de ensino infantil, de Fundamental 1, né, a gente está falando de um desenvolvimento que é um pouco mais lento, né? E de que cada um desses alunos tem o seu timer, que é importante também a gente ter esse bom senso, né? Mas a gente espera que no final do ano, pelo menos, ele tenha adquirido todas aquelas habilidades necessárias que a gente pensou durante o ano letivo e que essas necessidades caminhem com ele, por isso que é aprendizado, porque quando a gente aprende, a gente não sai de nós, ele agrega, né? Ele apreende, porque ele fica preso na gente. Então, o aprendizado a gente leva para o ano seguinte.
Então, a gente espera que o aluno tenha desenvolvido todas as habilidades possíveis daquele ano, como objetivo, para que no ano seguinte a gente consiga reforçar esse aprendizado dele e, claro, trazer um pouco mais, que é sempre isso que a gente quer, né? A gente aprende um pouquinho, ano seguinte mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, até estarmos com um pote cheio de informações e de conhecimento. É assim na faculdade, é assim na vida e é assim também no ensino infantil. Tudo bem, gente? Ok. Vamos falar aqui. Tá, qualquer dúvida é só parar, tá? Educação, ensino fundamental, ele é do primeiro até o nono ano. Só que existe o Fundamental 1 e o Fundamental 2. Tudo bem, gente? Tranquilo, né? Então, a gente tem do primeiro ano até o quinto ano, depois do sexto ano até o nono ano, tá? Do sexto ao nono, educação, ensino fundamental 2. E do primeiro ao quinto ano, ensino fundamental 1. Ou o fundinho, como a gente costuma brincar. Certo? Oh, já acabou você, meu filho? Não terminei de falar. Bom, o que mais que a gente encontra dentro da progressão continuada? O respeito à aprendizagem individual, que é uma forte tendência, né, para a progressão continuada, a redução da exclusão social, porque a gente trabalha com todos igualmente, tá bom? E a redução da elitização. Quando a gente fala de elitização, a gente está falando, por exemplo, de que escola X do Estado trabalha de um jeito, escola Y trabalha de outro jeito, porque aqui a gente tem aluno com um poder aquisitivo financeiro maior e lá menor. Então, essa escola vai ser melhor e aquela escola vai ser pior. Não dá para ser desse jeito quando a gente trabalha com progressão continuada, tá bom? O que pode acontecer é que essa escola tem um nível um pouquinho melhor de cultura e essa escola não, tá? É só isso. Mas dizer que ela é melhor ou pior, tô gravando, tá, gente? Não dá para falar assim, tá? O aluno, ele deve ser avaliado o tempo todo, né? Existe a avaliação institucional, né? Que é aquela avaliação bimestral, tá bom? A gente precisa seguir a norma de escola, cada escola tem de um jeito. Eu trabalhei numa escola que ela era trimestral, pode? Pode, tá bom? É mais difícil? Mais difícil de encontrar, tá? A maioria trabalha com bimestral mesmo, com esses 4 momentos que fazem aí a divisão do ano letivo, tá? Quais são os meios alternativos de progressão automática? Então, a gente tem alguns meios que a gente consegue fazer uma progressão automática, que a gente até falou em sala de aula aqui, como uma legislação que a gente não sabia, né, que fazia parte. Então, a adaptação, né, o reforço, a reclassificação, o avanço que existe escolar, o reconhecimento, o aproveitamento e a aceleração dos estudos, tá bom? Tudo isso tem uns slides aqui, se eu não me engano. Progressão paralela, aqui, ó. Meios alternativos de adaptação de reforço, de reclassificação, de avanço, de reconhecimento, de aproveitamento e de aceleração de estudos, tá bom? São os indicadores de desempenho. Todos eles são uma prova, né, como a gente já comentou aqui, é uma avaliação que é feita para esse aluno quando é pedido, tá bom? Pelos pais, através, não é assim, o pai chegou lá e quero que meu filho faça uma reclassificação. Não é assim, né, gente? Tá? Na verdade, precisa falar com o delegado de ensino, né, que trabalha na DRE, se for prefeitura, ou falar com o supervisor de ensino quando é do estado, tá bom? E aí, então, vai da conversa que acontece ali para poder fazer a reclassificação. É um direito do aluno? É um direito do aluno, tá bom? Não dá para negar isso. Mas dá para conversar e ver o que está acontecendo, porque de repente o pai acha que é uma coisa e na verdade é outra, e aí há algum outro meio de adaptação aí, tá bom? A essa progressão continuada, a essa série que ele está. Tudo bem, gente? Tudo.
Alguma dúvida por enquanto? Não, professora. Não? Ok, bora lá então para PCN, certo, gente? Ai, onde que eu coloquei? Eu liguei o ventilador e acho que meu papelzinho... Vanessa, Oi! olha o gato que vem chorar na minha janela. Peraí. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Ó. Não dá para vê-lo? Não, tá lá fora. Tá lá fora? Mas eu tô ouvindo. Minha filha quer porque quer pegar. Ah, é, ó, que bonitinho. Mas será que ele tem dono? Não, Tô não tem dono, ouvindo. não. Eu acredito que não. Ele anda tão sujinho e tá aparecendo Ah, toda noite. é mesmo? Será que tá Uhum. perdido? Será que tá atrás de gatinha? Eu acho que ele tá atrás da gata, sim, porque tem as duas casas aqui, vizinha, tanto do lado esquerdo do lado direito, tem gato. Então, a vizinha falou, né? Uma das vizinhas falaram que ele tá com o saco inchado, então ele tá atrás de gata. Eu não sei se é isso. Saco inchado, nunca ouvi essa, Pois gente. é, Não, fala sério, gente. eu também não Tá sei. olhando pro tamanho do saco do gato pra saber se tá Com inchado ou certeza. não, gente. A Mas é Jailma bem deve provável que saber. ele esteja Pois atrás é. da gatinha, né? Bom, vamos lá. Mas eu ouvi sim. Aliás, eu ouvi e achei que fosse aqui. Ainda bem que você avisou que não é. E eu não acho meu papelzinho, mas tudo bem. Vamos lá, bora lá. A gente vai falar sobre o parâmetro curricular nacional, como a gente viu em algumas aulas. Eu vou ser um pouco rasa, porque não dá para aprofundar, porque a gente já aprofundou, certo? Então, vamos lá. Certo. Cadê você? Bom, para que serve, na verdade, o parâmetro curricular nacional? Ele serve, gente, para dar uma qualidade no ensino fundamental e médio do Brasil, tá bom? Do Brasil. Então, ele é âmbito federal, tá? É claro que dentro desse PCN, né, do Parâmetro Curricular Nacional, ele deve pensar e respeitar sobre alguns pontos, que é a diversidade cultural, regional, ética, religiosa e política, tá bom? O PCN não é uma imposição, tá? Ela é bastante flexível, as decisões sobre o PCN, sobre a forma que será conduzido, ela varia de região para região, né? Como a gente viu agora há pouco, o socioconstrutivismo, ele também faz parte do parâmetro curricular nacional, tá? Porque a gente precisa olhar em torno da escola, da creche, do colégio, enfim, do nome que é dado à instituição, tá? Aqui é uma breve história, eu não tenho o hábito de pedir, né, de cobrar história, né, enfim, mas é importante a gente saber, né, de que a formação comum aí ela é indispensável para o exercício da cidadania e fornecer meios para progredir no trabalho e nos estudos posteriores. A ideia do PCN é de formar um bom cidadão. Por isso que a gente trabalha com alguns pontos que nós falamos agora aqui, né? Que são as diversidades culturais, regionais, éticas, religiosas e políticas. Dessa forma, a gente consegue formar um bom cidadão. E a gente tem um bom cidadão, a gente tem um bom profissional, porque ele vai pensar na cidadania, na cidade em si, né? Até pedir para vocês fazerem uma pesquisa sobre cidadania, não é isso? Para vocês saberem o que é, o que estava inserido nessa palavra cidadania, né? Então, bora lá. Então. Bom, o que a gente vai encontrar de condições para aprendizagem dentro aqui da proposta da LDB? Então, a gente tem o desenvolvimento de capacidade, né, pelos meios básicos, pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. A criança tem que sair, pelo menos da escola, sabendo direitinho sobre leitura, escrita e cálculo, tá bom? Ela tem que saber ler, ela tem que saber escrever e ela tem que saber calcular. Calcular não é um cálculo de uma física quântica, tá? Quando a gente fala de cálculo, a gente está pensando nas 4 operações básicas. Tudo bem para vocês? Adição, subtração, multiplicação e divisão, tá?
Então, ela sabendo tudo isso, ler e escrever está ótimo. Pergunte para as mães de vocês, para as avós, se vocês estiverem vivas, o que elas aprenderam na escola. Ler, escrever e calcular. Só isso, tá? Que aí, então, era a formação básica da escola, né? Para, principalmente, exercer o seu poder de cidadania, que é a escolha de um prefeito, presidente e governador. Que nós faremos domingo agora. Quem fará, certo? Compreender o ambiente natural e social, além do sistema político, da tecnologia, das artes, dos valores que se fundamentam na sociedade. Então, a criança, ela tem por direito, e nós a ensinarmos, né, sobre todos esses temas dentro de sala de aula. Bom, observem que aqui a gente não está falando sobre matemática, sobre ciência, sobre física, a gente não está falando de matérias específicas. Quando a gente fala de LDB, de PCN, principalmente PCN, a gente está falando sobre algumas coisas que são além das disciplinas, que eu acho que é a coisa mais interessante que existe no PCN, porque ela vai ajudar a criança a descaracterizar, a desvalorizar algumas coisas que existem dentro da cultura que ela é inserida. Por exemplo, é através da escola, dentro da escola, de que a gente faz com que o aluno desaprenda ou veja por outro lado que o machismo não é bem-vindo e nem bem visto. De que o machismo é estrutural também, né? De que o machismo faz parte de geração, de anos e anos, e que ninguém faz nada e que agora a gente quer fazer, né? Então, é muito interessante a gente trazer isso para os alunos, tá? Essa descaracterização, essa desconstrução de definições, de valores, porque quando a gente desconstrói algo, a gente precisa construir depois, e a gente constrói algo diferente, tá? E isso é muito importante, tá bom? Então, ó, garante aí respeito, diversidade brasileira, tá vendo? Ó, desvaloriza a peculiaridade cultural e regional, né? Então, tudo isso faz parte do PCN, né? Quando a gente fala de pedagogia tradicional e renovada, lembra que a gente falou sobre isso, né? E a gente até entra um pouquinho aqui, o Anísio Teixeira, tem o cheirinho dele aqui, do Anísio Teixeira, né? Porque ele trouxe consequências para a gente muito importante, né? Ele lutou por nós, brasileiros, né? Nós não estávamos vivas na época, mas assim, lutou por nós, né? Então, a gente tem, além dessa educação aqui, dessa pedagogia renovada, né, que a gente chama de escola nova, ou escola ativa, a gente tem também a escola tecnicista, que são os ensinos técnicos, certo? E a gente tem essa pedagogia libertadora, né, em que a gente tem uma discussão de temas sociais e políticos, tá? E aí que entra, então, o que a gente quer chegar nele, cadê? De que são, então, os temas transversais, tá bom? Para cada disciplina existe um PCN, que nós não abordamos, porque eu acho que é abordado em alguma outra disciplina, tá bom, gente? Porque não tem nem na ementa aqui falar sobre PCN de língua portuguesa, PCN de matemática, tá bom? Mas existem para todas elas, né? E aqui, então, a gente tem, na verdade, cada instituição, né, traz aí os projetos, né, que existem e quais eles vão trabalhar durante o ano letivo, tá? A gente precisa lembrar de que todo o conteúdo dado em sala de aula tem 3 categorias, e isso é muito importante vocês saberem, porque pode ser que seja uma pergunta de prova, por exemplo. De repente, a professora resolve fazer. Quais são as 3 categorias dos conteúdos abordados pelo PCN? Então, são os conceituais, procedimentais e atitudinais. Bom, cada um deles já tem quase, né, a definição, né? Conceitual é quando a gente traz aí a construção desses conceitos, né? E traz junto dos conceitos uma capacidade intelectual.
Então, é quando a gente consegue definir coisas, tá bom? E aí, então, a gente traz definições. A gente tem várias definições dentro da gente. É só perguntar qualquer coisa. Por exemplo, o que é uma Coca-Cola? É um refrigerante à base de cola. Certo? Procedimentais. Procedimentais é o procedimento, qual é o processo que a criança vai utilizar para chegar no aprendizado, tá? E atitudinal, ou atitudinais, que é o plural dele, né? É a abordagem de valores, normas e atitudes. Quando a gente fala de atitude, me perdoe. Quando a gente fala de atitude, a gente está falando do ser em construção, né? Por exemplo, se a gente vê, se a gente se depara com um papel na mão, que é lixo, e a gente está na rua, o que a gente vai fazer? Procurar por um lixo, jogar na rua, guardar na bolsa, né? A gente pode ter 3 atitudes, né? E aí, então, vai depender desses valores que são inseridos em nós para termos uma atitude diante disso, tá? Quem nos dá a ideia sobre essas atitudes, que é uma atitude de cidadania essa, no caso, não é só o papel dos pais. A gente tem que lembrar de que nós temos esse peso quando os pais não estão diante da criança. Então, nós faremos o papel, entre aspas, do pai e da mãe, quando as crianças estão conosco. Porque, fora isso, fora esse período de que ela está conosco, é de responsabilidade dos pais, tá bom? Então, isso não é o professor que tem que ensinar. Quem disse que não, né? Eu acho que você pode ajudar em relação a isso, né? E fazer com que o pai e a mãe, né, também realce isso em casa, tá? Reforce isso em casa, para que a criança entenda de que isso é certo, tá bom? Sabe aquele caso de pais que falam línguas diferentes? Então, acontece às vezes da escola falar uma língua e os pais falarem outra. Ou então, aonde a criança fica a maior parte do tempo, fala uma outra, uma terceira língua. Por exemplo, casa de vó. A casa da avó, às vezes, ela é não muito bem-vinda, né? Por quê? Porque há uma desconstrução ali de conceitos, de atitudes, né? De que a criança vem agregando e tem avós que acabam rompendo tudo isso, né? Mimando a criança, não permitindo que ela faça as coisas, né? Minha filha fala isso. Ixi, Maria, hein? Ixi. Ela vem para cá, tá minha neta... seu lado, hein? Minha neta vem, ela na casa da minha filha, né? Ela tira a roupa sozinha, ela se veste sozinha, porque na escola eles já ensinam isso. Ela tem que se vestir sozinha quando termina o banho, porque ela fica além do horário da escola. Porque, como ela fica na mesma escola que minha filha, o horário de aula dela termina, porém ela tem que ficar 2 horas a mais, né? Certo. Então, como é muito quente, ela tem que tomar banho. Então, certo. Quando sai do banho, ela se troca. Lá com a minha filha é assim, ela mesma se troca. Chega aqui, ela esqueceu de tudo, ela não sabe fazer mais nada. Ela esqueceu? Nossa, amnésia, né, gente? Ela volta, nossa, é um tormento quando ela volta, porque tudo a avó fazia. Então, vó, olha o que você está fazendo aí, né? Desconstruindo o que a coitada da sua filha está tentando construir, né? Vamos mudar o olhar para isso também. Mas é válido, tá vendo como a pedagogia é importante para a vida? Acho que todas as mães e vós deveriam fazer pedagogia, então, né? Eu acho que sim, viu? Aprendeu muita coisa, né, Raimundinha? Bom, aqui então a gente fala um pouquinho do ciclo, né? Que a gente vai falar também, na verdade, sobre o processo de aprendizagem desse ciclo. Eles dividem o ciclo em 2 anos, de 2 em 2 anos. Porque se você parar para pensar também, gente, hoje acho que. Se você parar para pensar, por exemplo, a criança de 7, 8 anos, elas estão muito próximas, assim, questão de maturidade, de saber fazer. Mas a criança de 7 e de 10 anos, por exemplo,
ela já tem uma diferença grande, né, de atitude, do que ela sabe fazer, enfim. Então, não daria certo elas ficarem juntas. Por isso que há necessidade da divisão desses ciclos, para que a criança consiga entender direitinho todo o processo de aprendizagem. Não é à toa que existem esses ciclos, né? Não é porque a gente quer, tipo, acordei com vontade hoje, ai, gente, vamos fazer aí, ó, 2 ciclos, 3 ciclos. Não é assim, né? É pensado sobre o desenvolvimento da criança, sobre a parte psicológica, emocional, cultural da criança, tá bom? Então, o primeiro ciclo, ele se refere às primeiras e segundas séries, o segundo ciclo, a terceira e quarta série, e assim vai, tá bom? Então, a gente fala primeiro do ensino fundamental 1. Então, o primeiro ciclo é a primeira e segunda série. O segundo ciclo é a terceira e a quarta série, certo? E aí depois vem a quinta e a sexta série, tá? E por aí vai, certo? Esses são os ciclos. O currículo, então, na verdade, em sala de aula, né, vai depender aí da proposta pedagógica da escola, né? E aí, então, ela é organizada através de áreas, tá bom? Então, as áreas descritas no PCN são todas essas daqui, tá? E isso, a partir da quinta série, a gente tem a língua estrangeira, tá? A partir da quinta série, que é o sexto ano, tá bom? Antes disso, não tem. Eles estão querendo, na verdade, eu até ouvi essa semana, não sei se vocês viram o debate que teve na segunda-feira entre os prefeitos, e aí então eles falaram sobre os PCNs, de que eles vão atualizar os PCNs no começo do ano. Então haverá alguma mudança ano que vem, tá bom? Mas isso é amplamente divulgado. Agora que vocês sabem um pouco mais do PCN, para que serve, fica mais fácil de vocês entenderem. Não é tão distante da realidade de vocês. Aliás, eu diria que é bem pertinho. Certo? Os temas transversais, que traz sempre as problemáticas sociais, que são essas questões que a gente encontra no dia a dia, esses problemas que a sociedade encontra no dia a dia. Então, na verdade, eles chamam de conjunto de temas que aparecem transversalizados nas áreas. Então, na verdade, quando a gente fala de temas transversal, transversal é assim, né? Uma linha transversal. Quando eu falo de português, matemática, ciência, biologia, física, química, né? Educação física, artes, ele atravessa todos essas disciplinas. Por isso que a gente fala de temas transversais, né? Porque qualquer professor de qualquer disciplina pode falar sobre esse tema, tá? Não precisa ser um específico. É que normalmente o tempo é corrido, perdão, o tempo é corrido para o professor de sala, e aí então ele passa esse bastão para o professor eventual, para o professor que substitui a aula dele, enfim, tá bom? Ou algum projeto que professores substitutos eventuais vão trabalhar, tá bom? Às vezes pode ser um projeto grande ou às vezes um projeto pequenininho dentro da escola, tá? Deixa eu colocar na carreira. De primeira a quarta série, a gente pode trabalhar com esses temas: pluralidade cultural, ética, meio ambiente, saúde e orientação sexual, tá? Tudo bem para vocês esses temas, gente? Vocês têm alguma dúvida sobre algum desses temas? Dúvida, eu ainda tenho, assim, só na hora de nomear ainda, sabe? Assim, humanas, natureza, às vezes eu fico um pouco confusa. Igual no plano de aula mesmo, que a gente tem que fazer, né, do estágio, às vezes dá uma certa confusão na mente da gente, um nó. Porque você quer classificá-los de que forma, Geise? Desculpa, não entendi. De que forma que você quer classificá-lo, que você não consegue encaixá-lo em alguma
característica, podemos dizer assim. Você disse humanas, é isso? Tem ciências humanas, ciências da natureza e ciências da sociedade. Eu fico um pouco confusa ainda, assim, como desenrolar. Por exemplo, agora é só ciências humanas, agora é só ciências da natureza, classificar, sabe? Eu ainda tenho essa dúvida. Eu entendi a sua dúvida, mas eu não entendi por que você quer classificar um tema transversal. Porque, assim, a pluralidade cultural, por exemplo, ela vai falar sobre a sociedade. Então, ela entra em ciência social, por exemplo, mas ela entra em história, ela entra em geografia, ela entra em língua portuguesa quando a gente fala de idioma, quando a gente fala de regionalismo, quando a gente fala de sotaque. Por isso que é um tema transversal, porque ele atravessa todas essas categorias que você está me passando. Por exemplo, ela vai de humanas, exatas e tecnologias e ciências, assim, rapidamente. Ela atravessa todos eles. Por isso que a gente chama de temas transversais. Agora, vocês fizeram algum desses temas transversais no estágio? Algum professor trouxe esse tema transversal? Queria entender isso, desculpa, para poder te orientar melhor. Não, assim, tema transversal que eu me recorde das aulas, não. Tá. Mas eu falo assim, não necessariamente no tema transversal, porque são vários, né? São esses daqui. Então, mas eu falo assim, eu falo mais em questão de plano de aula, sabe? Definir realmente o que é ciências da natureza ou ciências da sociedade. Às vezes isso ainda me confunde. Tá. Então, ciências da natureza é tudo aquilo que é natural. Por exemplo, planta é natural, né? Flora é natural, animais natural. Então, faz parte da ciência da natureza. Árvore, né? Arbusto, e por aí vai. Quando a gente fala de ciências humanas, a gente está falando de humano, de pessoa. Então, a gente vai falar sobre o corpo humano. Ciências sociais, né? Quando a gente fala de sociais, a gente vai falar de sociedade. Tá? Você falou de um outro, de ciência natural, a gente também pode falar sobre meio ambiente. Tá? A pluralidade cultural, ela vai fazer parte, por exemplo, dessa ciência social. Tá? Assim como ética também. Se você quiser catalogar, classificar, né? Ele faz parte de ética e pluralidade cultural, a ciência social, porque fala da sociedade, como uma forma científica, por isso a ciência, né? Pode falar, amor. Não, agora ficou assim, é porque de acordo a gente vai vendo, né, a gente vai interligando do início, porque agora já está na reta final do semestre, né? Então, eu fiquei nessa dúvida, mas aos poucos vai sanando aí no decorrer do curso. Mas agora você explicando assim já facilitou. Não necessariamente nos temas transversais, mas no todo, assim, de uma aula. Entendi. Aí é só você tentar fazer conexão assim. Por exemplo, ciências humanas está ligada ao humano. Então, assim, vai falar sobre o corpo humano. Orientação sexual, por exemplo, faz parte de ciências humanas. Mas também faz parte de ciência social, já que nós estamos falando sobre sexualidade, que faz parte do comportamento da sociedade. Por exemplo, se eu cito as diferenças de seres humanos, por exemplo, cor de pele, religião. Tá. Aí é social, ciências sociais. Social, né? Agora, se você falar, por exemplo, sobre cor de pele, mas sobre as células dessa pele, ciências humanas. Entendi. Tá? Sobre você falar assim, eu tenho um filho de cabelo cacheado, mas o meu cabelo é liso e do pai da criança é cacheado. Por que o meu filho é cabelo cacheado? Porque o cacheado predomina o liso, por causa dos genes. Por isso. Isso aí
Aí é ciência humana. Está falando de células, enfim. Entendeu? Entendi. Bem o norte, já ajuda. E muito, obrigada, professora. Imagina que é isso, só queria entender porque essa relação, né, dos temas transversais com essa categoria, se eu não falei de categoria, mas vocês estão tendo aula de ciências, né? Por isso, Sim. né? Não, E às vezes, para colocar no plano de aula, isso às vezes fica muito confuso, ainda não fica muito claro. Muito claro, né? Fica meio Que confuso dia que a ainda. Marcela dá aula? Marcele, dá aula para vocês? Quarta? Na quarta? Beleza. Belezinha. Tá bom. Bom, PCN no ensino médio, eu não sei se eu cheguei a falar sobre ele com vocês. E eu tô achando que não. Aqui ele está falando sobre avaliação, que eu também acho super válido a gente falar, não pensando em ensino médio, pensando em ensino fundamental, 1, 2, pensando numa avaliação em qualquer área, eu diria, né? Que a avaliação, ela é uma reflexão do professor sobre a sua prática, ela é uma reflexão do aluno, eu falei sim, do aluno sobre a prática dele de aprendizado, o que ele realmente aprendeu, o que ele não aprendeu. Quando a gente tirar, por exemplo, 7,5 numa prova, que é uma média boa, né, uma nota boa, a gente, na verdade, aprendeu 75% sobre a matéria. Né? Quando a gente tira 3 numa prova, é sinal de que a gente aprendeu 30% sobre a matéria. Entendeu? Mas também existe uma coisa chamada interpretação de texto, que é o que falta no mundo, e que muita gente acaba interpretando mal o texto e por isso vão mal, tá bem? Não vão nada bem. Então, há necessidade de vocês fazerem uma leitura bastante atenta aos enunciados e às alternativas para vocês, então, conseguirem fazer uma boa prova e não terem problemas, dubiedade, né, de duplicidade de sentido semântico, né, da palavra, tá? Então, quando a gente tem dúvida sobre uma palavra, a gente tem que procurar a definição dela para, então, conseguir entender direitinho o que está sendo pedido na prova, tá? O ano inteiro, durante todos os bimestres, há essa avaliação, né? Esse processo de ensino e de aprendizagem, ele acontece todos os dias, né? Independente se é da disciplina ou fora da disciplina, né? Mas não tem momento específico para isso, né? Quando ocorre esse processo de ensino-aprendizagem. Porque a gente faz até fora de sala de aula esse processo. Tá bom? A gente tem certeza de que a gente aprendeu a coisa que foi ensinada, né? Vou chamar de coisa, né? Quando a gente aplica essa coisa no nosso dia a dia, ou consegue utilizá-la fora daquele âmbito que a gente aprendeu, tá bom? Então, quando vocês conseguem fazer um link de avaliação na sua vida, por exemplo, do dia a dia, no seu filho, no seu neto, por exemplo, que nem a Raimundinha trouxe aqui, de que a filha dela reclama da forma como ela trata a neta, de algumas coisas, enfim, né, pontuando algumas coisas, ela já veio com uma avaliação, uma autoavaliação, uma reflexão sobre o que ela deve fazer e o que ela não deve fazer, sobre o que ela está fazendo de bom, de positivo e de negativo. Então, a avaliação, ela é um processo que a gente utiliza todos os dias, o dia inteiro, o tempo todo, tá bom? Só vamos tomar cuidado para não ficar neurótico. Mas quando a gente fala de ensino e de aprendizagem, a gente precisa aí sempre fazer um link de que ele é uma reflexão para o que a gente ensina, o que o aluno aprende, de que forma que ele aprende, o quanto ele aprende, tá? Com
Conforme o PCN, o professor pode realizar a avaliação mediante observação sistemática, análise de produção dos alunos, o que eles fizeram em sala de aula, é uma forma de avaliá-los, né? E essas avaliações específicas, que são as bimestrais, tá bom? A autoavaliação, ela é defendida pelo PCN como uma forma dos alunos desenvolverem estratégias de análise e interpretações de suas produções. Começo de faculdade, primeiro semestre. A primeira prova que vocês tiveram, vocês estudaram de um jeito. E aí, então, vocês tiveram lá um resultado, X. Não gostaram desse resultado. Na outra prova que vocês tiveram do mesmo semestre, vocês devem ter mudado. Por quê? Porque vocês fizeram uma autoavaliação e conseguiram desenvolver alguma estratégia de aprendizagem. Por exemplo, mapa mental. Lembra que a gente pediu? Eu acho que eu pedi para vocês mapa mental. A Vera pedia mapa mental também para vocês, né? Então, é uma forma, é uma estratégia de vocês aprenderem aquela matéria, aquilo que vocês estão estudando, tá bom? Existem algumas formas da gente aprender, né? De a gente conseguir estudar. E isso a gente também deve ensinar ao aluno, porque o aluno não sabe de que forma que ele deve, qual a estratégia que existe. Será que é só prestar atenção na sala de aula? Prestar atenção, tipo, sentado, sem anotar nada, só olhando para a cara do professor? Será que isso é o suficiente, né? E aí, então, ele precisa, através da nota de prova, ele vai fazer uma autoavaliação e definir aí qual a estratégia de aprendizagem, de estudo dele, tá bom? As formas de avaliação que existem dentro do PCN é a avaliação inicial, que é aquela diagnóstica, que é aquela que a gente faz uma investigação, que eu comentei com vocês de que vocês devem fazer quando vocês inserem numa sala que já teve, por exemplo, a primeira série, né? Ou então já teve aí a segunda série. Ou quando você pega uma sala no meio do ano, ela é importante fazer para investigar o que os alunos sabem, para saber aonde vocês estão pisando. A avaliação contínua é aquela que faz parte do processo de aprendizagem do aluno, que é aquela da bimestral, que é aquela que é semanal, que é aquela que vem com as atividades, tá bom? Ela é contínua, sempre tem uma avaliação. Toda semana eu não passo uma avaliação para vocês, um trabalhinho? Então, deixa de ser uma avaliação contínua. E existe a avaliação final, tá bom? E aí, então, essa final é a que traz a grande nota, tá? Bom, algumas orientações didáticas. Então, aqui, a formação de um cidadão autônomo e participativo é o grande objetivo do PCN. Lembra que eu disse a vocês? Aqui ninguém vai falar sobre o que você deve ensinar de matemática, de ciências, de português para o aluno, mas sim sempre pensando na formação de um cidadão autônomo e participativo, tá? Então, novamente, o que é muito importante, por isso que eu coloquei aqui esse fonezinho aqui, ó, esse alto-falante, que a autonomia, o aluno constrói seu próprio conhecimento, né? E isso, quem tem que dar essa condição para desenvolver isso no aluno, somos nós, professores, tá bom? Quando eu falo, lanço uma pergunta para vocês e espero a resposta, é uma forma de dar aí autonomia para vocês falarem. Tá bom? Diversidade, a necessidade de adequar objetivos, conteúdos e critérios de avaliação. Essa diversidade, ela vem de coisas diferentes, diversas. Não dá para eu avaliar o aluno, de repente, sempre com o mesmo instrumento avaliativo. Tá bom? Eu posso avaliar o aluno de várias formas, tá? A interação e a cooperação, que é assumir responsabilidade, trabalhar em grupo, é muito importante o aluno saber fazer isso desde sempre, desde pequenininho, tá bom? Disponibilidade para aprendizagem, a gente precisa ter também, para nós professores, um tempo para a gente aprender coisas, tá bom? Esse empenho nas relações de utilização correta de materiais é muito importante. Como que eu sei, como que eu trabalho com material dourado, por exemplo?
Ah, eu não sei, eu só sei que tem lá na escola, está enchendo de pó e ninguém usa. Nossa, o material dourado é maravilhoso. E vocês deveriam saber, ou devem saber. Vai atrás, faça algo diferente pelos seus alunos, por você. Porque quando você faz algo diferente e dá certo, todo mundo vai fazer uma crítica. Bom, agora, quando você faz errado, ninguém fala nada. Bom, nem coordenação, às vezes. Quando você faz coisas que dá certo, chega no ouvido da coordenação. E isso é muito bom para vocês. Isso é muito bom para o currículo de vocês. Tá bom? Para a vida, para a vida profissional de vocês, tá bom? Organização do tempo. Nossa, acho que não tem coisa mais importante do que você conseguir organizar o seu tempo, né? A gente organiza tempo porque a gente organiza espaço, porque a gente elaborou a aula, porque a gente sabe trabalhar com material, porque a gente tem uma cooperação, porque a gente sabe trabalhar de diversas formas e porque a gente tem autonomia. Nossa, uma coisa está ligada à outra? Está. Tá bom? E aí vem a organização do espaço logo em seguida, que não tem como fugir. E a seleção de materiais, que também uma coisa está linkada à outra, assim, quase que na sequência, né? Então, a gente tem o tempo, o espaço e o material, não é isso? Puxa, eu vou trabalhar leitura de um livro. Que horas eu vou fazer isso? Por quanto tempo? Onde eu vou fazer isso? Eu preciso pensar. Preciso super pensar, tá bom? Lembra daquela palavra que eu ensinei a você sobre narrativa, que é o pente? Que é personagem, enredo, tempo, espaço e narrador, lembra? É mais ou menos isso que a gente trabalha no dia a dia com os alunos, né? Então, quando a gente faz a elaboração de aula, a gente faz mais ou menos isso. Que espaço que a gente vai usar, quanto tempo a gente vai durar, quem vai trabalhar com isso, quem são essas crianças, o que elas vão fazer, que é a atuação, que é o enredo, e quem vai narrar é o professor. Tá bom? Então, a gente trabalha mais ou menos isso dentro aqui, quando a gente fala de elaboração de aula, tá? Dá para linkar uma coisa com a outra, tá vendo? Qual é o objetivo geral do ensino fundamental? Para que serve o ensino fundamental? Assim, tipo, gente, por que eu vou colocar meu filho no Fundamental 1? Eu vou direto para o Fundamental 2. Vou esperar ele fazer, assim, a idade certa e coloco ele lá no Fundamental 2. Não, né, meu bem? Vamos lá. O que a gente precisa, então, por que a gente precisa colocar o filho ou ter o ensino fundamental? Porque a gente precisa fazer com que essa criança compreenda a cidadania. Porque essa criança precisa se posicionar de maneira crítica diante de qualquer situação do cotidiano. Porque ela precisa conhecer características do Brasil para a formação da própria identidade. Por que ela sempre fala a palavra oxe, por exemplo? Bom, porque ela é de uma região do país, do Brasil, que tem o hábito de dizer oxe, certo? Conhecer e valorizar... isso direto. Né? Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? E a última, né? Deixa eu terminar. Perceber-se, né? Ele mesmo. Integrante e agente transformador do ambiente. Então, quando ele valoriza o patrimônio sociocultural brasileiro, que é a sociedade que a gente vive, a cultura que a gente vive, porque aqui tem carnaval, porque aqui tem Salvador, tem as baianas, porque tem o acarajé, porque tem o pão de queijo, porque tem as montanhas, porque tem Ouro Preto, porque lá no sul a gente come mais carne, batata, porque é mais frio. E conhecer tudo isso e conseguir valorizar, né, tudo isso que faz parte do Brasil, né, ele consegue identificar também de que ele pode ser, além da formação de identidade dele, um transformador do ambiente, né, porque ele consegue entender, porque aí então vem o respeito junto com o entender, né, eu só respeito quando eu entendo, né, quando eu não entendo, eu não respeito, tá, então é isso que acontece dentro do fundamental, pouca coisa, eu diria que muita coisa, tá?
Desenvolver o conhecimento, conhecer e cuidar do próprio corpo, que nem a Raimundinha falou de colocar a roupa, tirar a roupa, né? Isso é muito importante, né? Usar diferentes linguagens, vamos pensar que linguagem é o meio de transporte para a gente se comunicar. A forma como a gente se comunica, né? A gente se comunica só na fala e na escrita? Não, através de dança, de música, de esporte, através do teatro, do jazz, e por aí vai, gente, tá bom? Saber utilizar fontes e recursos tecnológicos. As crianças aprendem a ligar um microcomputador, a desligar, a usar o pacote Office, tá bom? A robótica, por exemplo, é desenvolvida no ensino fundamental, né? E, principalmente, questionar a realidade, tá bom? Ser um grande questionador. A pergunta, às vezes, é mais importante do que a resposta, né? A gente precisa fazer pergunta para tudo que a gente vê na nossa frente, não questionando de duvidar, mas querendo saber, por exemplo, querendo entender, aprender, tá? Todo dia a gente faz isso e deve fazer, né? Aqui tem aqueles quadradinhos que eu falei para vocês. A gente trabalha, então, com o primeiro ciclo e o segundo ciclo, tá bom? Terceiro e quarto ciclo a gente não trabalhou aqui, a gente trabalhou só o Fundamental 1, tá? E aí, então, tem os objetivos da área para o ciclo, os critérios de avaliação da área para o ciclo, tá? Isso a gente não trabalhou, eu sei disso, porque isso é só cobrado em outra disciplina, porque vocês não têm didática 4. Chega de dar aula de didática para vocês. Tá bom? Tudo bem, gente? Ó, 8h40, hein? Cadê a Ana Maria? Já foi embora? Já foi, né? Já era, perdeu o Playboy. Alguma dúvida, meus amores? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre PCN, sobre